Olá, hoje é quinta-feira, 16 de junho. A aprovação do relatório de cassação de Eduardo Cunha é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. A história de um skate pela cidade é tema da obra Desequilibrista, indicada para leitura neste mês em Passo Fundo. E o autor do livro, Manu Maltês, é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Um concurso cultural organizado pela Comissão do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, que vai premiar os melhores trabalhos sobre a vida e a obra do escritor Simões Lopes Neto. E ainda um festival de cinema com direito a tapete vermelho e premiações. O detalhe é que os curtas foram feitos por estudantes do ensino médio aqui da UPF. O canal de notícias está só começando e você sabe, né? Aqui encontra mais conteúdo. Um jeito diferente de aprender a estudar e a estimular a leitura movimenta o ensino médio integrado UPF e aproxima os alunos da realidade do ensino superior há pelo menos 9 anos. Isso porque os estudantes do terceiro ano sempre participam do Festival de Cinema, que já está na 9ª edição. Neste ano, 67 alunos leram contos de diferentes escritores e produziram 6 curta-metragens de 5 minutos cada um. E na noite de ontem, eles descobriram quem foram os melhores atores, atrizes, diretores e, finalmente, o melhor filme. A nossa equipe acompanhou tudo de pertinho. Uma noite de gala para os terceiranistas do integrado UPF. O Festival de Cinema representa bem mais que longas semanas de trabalho, leitura e filmagens. Para eles, pode significar o início de uma carreira. Nesta edição, foram produzidos 6 curtas baseados em obras de Machado de Assis, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, entre outros escritores. E o objetivo é um só: estimular a leitura. O festival é uma atividade que partiu do componente curricular de literatura dentro do Centro de Ensino Médio Integrado para incentivar a leitura e o conhecimento das obras literárias para o público. E ele se constitui de adaptação de contos. Inicialmente era literatura brasileira, agora já abrangeu para a literatura universal, para curtas de 5 minutos. A partir daí, tudo é com eles: roteiro, gravação, personagens, sonoplastia e até edição. Tudo com a parceria da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, que dá uma mãozinha nessa parte. Eu fiz parte mais do roteiro mesmo, participei com o roteiro com minha outra colega. E as atividades a gente dividiu praticamente em 4 dias de filmagem e várias semanas de produção de texto, roteiro, resenha. Se a tarefa já é difícil para os alunos, imagina para quem recebeu a missão de julgar essas produções. Os 6 curtas foram avaliados por 4 jurados, profissionais do jornalismo, de letras, do cinema, da música e das artes. Impressiona esses rapazes, essas garotas, entende? Trabalharem com tanto afinco, buscando na arte um sentido também para a vida, né? E realmente o integrado, me parece, traz um aspecto que às vezes está sendo abandonado, que a arte como também sentido na vida. Além de criar gosto pela literatura, eles também aprendem a trabalhar em outras áreas. Grande vantagem do Festival de Cinema. Sair da sala de aula, mostrar a interdisciplinaridade, aproveitar essa coisa maravilhosa que a UPF tem, que é a integração entre as unidades, porque o integrado está integrando-se à FAC, tem toda uma dimensão ética, uma dimensão cultural, desenvolver a criatividade, porque o pessoal do terceiro ano acha que só tem que estudar para o vestibular e que eles não podem dar vazão a essa veia artística. As relações em grupo mesmo, que depois a gente vai usar para o trabalho no futuro, eu acho que é essencial isso para estabelecer as relações assim, até de liderança. E também a amizade, assim, foi muito bacana, a gente desenvolveu
um grupo muito bacana, muito parceiro. E essa parceria toda rendeu bons frutos. Os estudantes disputaram troféus em 10 categorias. Destaque para Caroline Zílio, melhor atriz, e Emir da Silva, melhor ator. Só que a hora mais esperada, de longe, era o anúncio de melhor filme, que ficou com o curta 1984. O Brasil está precisando disso, né? De acreditar nos jovens, de que realmente eles podem criar, pela geração nova, né? Mostrar que realmente há esperança no fundo do túnel. E se você ficou curioso para conhecer os curtas, é só entrar na página da UPF TV no Facebook. Lá você vai encontrar toda a produção dos alunos do Ensino Médio Integrado UPF. E se você também gosta de leitura, tem uma ótima oportunidade hoje e amanhã. A cidade de Casca realiza mais uma feira do livro que neste ano busca a valorização dos escritores da cidade. O evento acontece em 2 locais. Na Casa da Cultura, com bate-papos, contação de histórias, mesa de escritores e apresentações culturais. Já no Salão Centenário, os leitores podem fazer a visitação à feira e comprar os livros. A feira está aberta a partir das 9 da manhã até as 10 horas da noite de amanhã. Skatistas não são esportistas, nem poetas, muito menos guerrilheiros, saltimbancos, estilistas, maloqueiros, delinquentes, dançarinos, suicidas, equilibristas desequilibrados. Mas um pouco disso tudo eles têm sido nesses últimos 50 anos. Bom, esse texto é um pequeno trecho da obra indicada para leitura neste mês em Passo Fundo. O livro Desequilibristas, do escritor Manu Maltês. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, é um prazer te receber aqui. Obrigado, prazer estar aqui também. Bom, você é desenhista, também é músico, é compositor, é também skatista, Manu? Eu, antes de ser todas essas coisas, eu era skatista. E depois essas coisas foram, né, tirando um pouco o meu tempo. Mas o meu primeiro... Acho que a primeira coisa que eu levei mais a sério na vida foi andar de skate. Eu queria ser, né, um skatista, mas aí as outras coisas foram surgindo e o skate saiu um pouco do caminho. Mas agora eu voltei com o skate, assim, não da mesma forma, mas ele faz parte já, vamos dizer, do meu dia a dia, assim, de uma outra forma, né? Como é que você se descobriu também um escritor? Ah, isso aí, puxa, como é que eu me descobri um escritor? Eu estava até, hoje eu cheguei aqui hoje cedo, né, estava conversando com as crianças das escolas municipais, né, aqui de Passo Fundo. No Teatro do Sesc. E me fizeram uma pergunta até parecida, né, e eu me lembrei, até por causa das crianças, me lembrei de um texto que eu tinha feito quando eu tinha a idade deles, eu já tinha uns 10 anos, e era um conto, assim, uma coisa bem fantasiosa. E esse conto acabou entrando numa coletânea, entrou num livro, que era uma coletânea de textos de crianças, né? E eu lembro que aquilo eu falei, nossa, mas já foi publicado, eu lembro de ter visto assim em livro, né? E do impacto que isso teve, né? De ver como o que você escreve pode chegar, né, nas outras pessoas e como isso... E me lembrei eu tinha até me esquecido disso, e me lembrei hoje aqui disso, né? Mas na época bateu muito forte em você. Então, de você ver a força que as palavras podem ter também, de como isso tem uma outra comunicação, né, diferente. E acho que isso foi uma das primeiras impulsos, assim, né, vamos dizer. Bom, Desequilibristas traz desenhos, gravuras e poesia também sobre o skate. É um livro diferente, a gente vai folhear ele aqui um pouquinho para que as pessoas tenham ideia de quão diferente ele é. Como é que foi conceber essa obra e como é que o mercado vem recebendo esse trabalho? Então, esse livro, ele tem muito de um impacto, assim, né, que eu tive de voltar até a andar de skate, né, e de repensar até a minha relação com a cidade, que eu sou de São Paulo, né, São Paulo é uma treta, né, São Paulo não é fácil, não é para qualquer um, é muito difícil morar em São Paulo é uma cidade cheia de problemas, enfim, né, aquela coisa de São Paulo. E eu acho que o skatista, ele simboliza muito essa relação do homem com a cidade, assim, ele é um símbolo
desse conflito e essa busca por um equilíbrio, né, de você conseguir se manter em pé naquela cidade, né, numa cidade grande, com todos os problemas. E o skatista, para mim, ele representa muito isso, essa coisa de você estar sempre ali na linha tênue entre cair e não cair, né? E o tombo faz muito parte do dia a dia de um skatista, né? Você mais cai, é mais importante saber cair até do que acertar, né? Isso tem muito a ver com o que está aqui na contracapa do livro. Olha só, um desequilibrista, quando raspa os contornos da cidade, vai criando certa tensão, gera uma terceira via. Se por um lado ele desgasta, por outro ele afia. Quanta poesia e quanta coisa dá para se pensar a partir disso, né? Então, o título ele vem muito disso aí, né? Dessa amplitude de coisas que você pode pensar a partir disso, né? Eu gosto disso. E como é que foi a experiência hoje em Passo Fundo? Você ainda não tinha vindo ao Sul, é a tua primeira experiência aqui no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã conversou com estudantes, né, de escolas públicas de Passo Fundo. Sim, tinha muita gente, né? E eu senti que eles estavam bem, acho que curiosos, assim, talvez pelo tema também, né? Muito pelo tema, é um tema que é próximo deles também, né? Tem muita gente que anda de skate aqui em Passo Fundo. Até eu conheci o pessoal da associação de skate, dos skatistas de Passo Fundo. E até as meninas também andam de skate, né? Isso é uma coisa também muito legal. Hoje em dia tem muito mais mulher andando de skate, né? Hoje à noite uma atividade diferente envolvendo música também. Também, como eu sou, né, músico, e eu cada vez procuro mais que as coisas que eu faço conversem, né? E elas, já na origem delas, elas têm essa multiplicidade de coisas. Então, o Desequilibristas, eu acabei musicando esse livro também, né? Porque ele foi pensado para declamar, né? Ele tem essa coisa, são textos para declamar andando de skate. Então ele tem essa coisa da declamação e uma musicalidade já nisso, né? Que hoje à noite, a partir das 7h30, a universidade oferece para toda a comunidade, todo mundo está convidado, né? Simbora. Olha, muito obrigada, sucesso aí nessa sequência de palestras e de conversas aqui em Passo Fundo. Obrigada. Obrigadão, valeu. No quadro Fatos Políticos dessa semana, tem a aprovação do relatório de cassação de Eduardo Cunha, tem mais denúncias envolvendo políticos e tem também eleições municipais. Zulmara. Olha, Thaís, os dias não têm sido fáceis em Brasília, viu? A delação premiada de Sérgio Machado, ex-senador que presidiu a estatal Transpetro, um braço da Petrobras, caiu como uma bomba no cenário político nacional nesta quarta-feira. Ele denunciou 23 políticos que movimentaram mais de 100 milhões de reais em campanhas eleitorais nos últimos anos. A maior parte deles do PMDB, incluindo o presidente interino Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros. A divulgação do teor das denúncias ofuscou o anúncio do projeto de Temer na área econômica, a criação de um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Desde o mês passado, Machado é um dos principais colaboradores do Ministério Público Federal e o vazamento das gravações já derrubaram 2 ministros. Mas a notícia da semana, Thaís, foi a aprovação do relatório que pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Agora, Cunha terá prazo de 5 dias, a contar desta quinta-feira, para recorrer da decisão e isso se dará na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E sobre as eleições, Zulmara? Sobre as eleições municipais, Thaís, os candidatos devem ficar atentos às alterações da reforma eleitoral em relação aos limites de gastos. As tabelas com os valores por município estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral. Uma das alterações é que o teto máximo das despesas será definido com base nos maiores gastos declarados nas eleições municipais de 2012. A tendência é que os gastos médios aumentem significativamente. Obrigada, Zulmara. Bom trabalho para você. Obrigada, Thaís. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a relação entre o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo e a obra do escritor Simões Lopes Neto. Nós já voltamos.